Boa tarde, pessoal. Vou fazer um vídeo para mostrar a configuração do robozinho de gerenciamento de ordens que eu vou disponibilizar lá no site www.combusca.com.br. Na área de downloads tem já o robô da estratégia P1, P2 e tem o de rompimento de candle também. Todos de graça e sempre serão de graça. Tudo aí para o pessoal usar, fazer um bom uso. Aproveito também para agradecer os elogios e agradecimentos que o pessoal mandam, dizendo que está ajudando e tudo mais. É para isso que eles estão lá, pessoal. Então, para continuar aqui, é um robô que eu fiz para gerenciamento de ordens, como a gente tem em plataformas pagas aí, Triad, Profit, ordens Oco, que ele vai ter parciais e gerenciamento do stop em si, conforme configuração, e no volume também, que é uma coisa que o MetaTrader não tem, que para mim, por exemplo, fazia muita falta, principalmente no mercado de Forex, que você consegue usar ranges maiores e quebrar em vários, por exemplo, 0,10 na compra, vou parciais com 0,3, 0,3, 0,3 do volume. A configuração aqui no caso eu estou para o dólar 2020. A primeira coisa seria a policy de ordens. Você cria uma ordem, você abre a boleta aí pelo F9 ou no botão direito, ordens, para ver a política. A política aqui é de retorno, mas tem o Fewer Kill ou depende do broker. Forex, ele normalmente usa return também, mas isso cada broker vai usar o seu. Aqui na XP Demo, o que eu estou colocando é Fewer Kill, porque ele funciona. Apesar de aparecer return lá, Fewer Kill funciona. Primeira coisa preencheu é stop loss. Aqui 500 pontos seria meio ponto. Meio ponto para o dólar. Então aqui eu estou colocando 3.000 pontos, que seria 3 pontos. O meu primeiro take profit vai ser 3.000 pontos também. Ele vai mover o stop 3.000 pontos, ou seja, ele vai mover para o zero quando tiver minha parcial. E 50% do volume, ou seja, se eu comprar 2 contratos, quando atingir 3 pontos, ele vai fechar um contrato e deixar um em aberto. E mover meu stop para o zero. Na segunda parcial, por exemplo, eu coloco 7 pontos, deixo para ele mover o stop mais 2 pontos, ou seja, do zero ele vai mover mais 2 pontos, ele vai ficar 2 pontos no gain. E 50% do volume, aqui são 2 contratos, então ele vai zerar. Por exemplo, se eu tivesse comprado 3 contratos e aqui tivesse 70%, chegou 3 pontos, ele vai fechar 2 contratos, R$60 de lucro e deixar um em aberto. E com stop no zero. Eu uso bastante isso no dólar, principalmente porque o risco fica 1 para 1, ou seja, eu comprei 3 contratos. Aqui, se eu diminuo o stop e deixo 2 pontos, ele vai dar R$60 de loss. Porém, se bate 3 pontos, ele fecha 2 contratos, eu tenho 60 no gain, fica 1 para 1 e ainda sobra um contrato. Estou até compartilhando que foi um estudo aí que eu fiz. Existe uma tabela com números certos de contratos conforme stop gain para ficar 1 para 1, mas isso eu vou deixar a critério de cada um para fazer configurar. Aqui no dólar, por exemplo, antes de configurar no índice que muda os valores um pouquinho, por exemplo, no dólar eu deixo 2 contratos aqui, para ele iniciar a ordem, eu preciso colocar o spread mínimo, que aqui são 500 pontos, por quê? Meio ponto, que é no caso do dólar. No caso do índice, eu mandei um buy, que é o comprar a mercado, ele já colocou a ordem e configurou com o stop que a gente configurou. Lá no 2 pontos, na configuração do robô. Se ele andar 3 pontos aqui, ele vai fechar 2 contratos, no caso 1, porque ele está com 70%, mas ele vai ter comprado 3. Mas é mais para explicar a ideia aí. Esse estudo de 1 para 1 é de grande uso para esse sistema de ordens com parciais, tá, pessoal? Então, praticamente você tem um risco muito menor, um gerenciamento muito melhor, você eliminando 70% na parcial, subindo para o zero e deixa um remanescente lá para acompanhar o mercado. É ideal acompanhar em mercado de volume 10 pontos, 20, enfim, deixar aberto lá. Uma vez que seu stop está no zero, você já guardou 2 no bolso, entendeu? Agora, para o índice, os valores mudam. Normal, 200 pontos são 200 pontos. Aqui meu stop ficaria
Minha parcial eu quero a primeira com 200 pontos. Move stop para 200 pontos. Vai mover para o zero 50%. E deixo para comprar a mesma coisa. Seto o número de contratos, por exemplo, 10. Vou deixar com 100 pontos. Ele vai comprar 10 e colocar o stop lá com 200 pontos. Bateu 200 pontos aqui, ele vai fechar 5 contratos, deixar 5 abertos, subir stop para o zero. Pessoal, vou deixar disponível lá no site, download free de graça, para uso no MetaTrader 5. E, no mais, qualquer coisa é só perguntar. Que façam bom uso dele. Abraço, valeu.